Então, o primeiro passo foi dominar a gestão de atenção das pessoas para não gastar muito tempo para explicar algo que pode ser muito simples. Segundo ponto, a gente definiu o nosso posicionamento de mercado. E aí que é interessante, no início, a gente tentou atender até funerária. Eu fui visitar cliente e me sugeriram que eu fosse uma funerária, porque eles tinham uma TV e eles atualizavam com um pendrive essa TV. E aí eu achei genial, né? Vou visitar e eles vão vender certo. Mas não é muita surpresa que não funcionou essa estratégia e a gente foi vendo que academias funcionavam muito mais. Que já tem muitas pessoas fazendo stories, ali o cara fez a selfie com... não vai funcionar, não vai. E na academia, na loja de roupa feminina, no pub, na festa, funciona muito melhor. E a gente começou a mapear isso e definir que o nosso cliente não é nem a grande rede, tipo Smart Fit, mas nem a pequena que é muito de bairro. É uma médio porte, que tem uma, duas unidades da academia, uma loja de roupas que é uma unidade grande, mas não uma Renner da vida, e aí facilitou muito o nosso trabalho de prospecção, porque aí eu ia buscar, quando eu vendia para um cliente, eu conseguia enxergar quem é o Vila Livre, por exemplo, de Capão da Canoa, quem é o Vila Livre, por exemplo, de Torres, sabe? Clientes semelhantes que teriam uma adesão tão grande quanto foi com o Vila Livre. Então, por isso que a gente vai, quando define o perfil de cliente ideal, otimiza muito tempo. Visitar uma funerária faz sentido, mas duas já era burrice da minha parte. Então, não fiz esse segundo e eu fui começando a filtrar para não gastar tanto tempo, que para uma startup a gente precisa ser rápido e acertar muito mais do que errar, no sentido de quantidade, mas a gente erra bastante também. Aqui, 4 fatores que a gente viu no nosso perfil de cliente ideal, e talvez vocês vão identificar naqueles logos todos que fazem uma pessoa comprar da gente. E esse print aqui, eu fiz para essa palestra exclusivamente, que ele está borrado ali atrás, são todas as visitas que eu fiz presencial que os clientes me disseram não. E aí eu fui filtrando. Esse cliente não faz tanto sentido por causa disso, disso e disso. Esse cliente faz sentido por causa disso, disso e disso. E a cada não que eu recebia, eu otimizava a minha fórmula de buscar clientes. E aí isso facilita com que a gente acerte mais do que erre ao longo de 1, 2, 3 meses visitando clientes. Então, primeiro ponto, de um cliente ideal, eu chegava e via. Se o cara já tem uma tela no ambiente dele, ele tende a comprar muito mais da gente, porque ele não precisa fazer uma reforma no espaço dele. E aí já acendeu uma ideia. Cara, eu vou pesquisar, eu vou vender, vou ir mais para lojas que eu vejo que tem uma TV que está mal aproveitada. Está lá no YouTube, passando coisas genéricas, ou na novela, vários caras, ou desligada, como na academia que vocês viram antes. Depois a gente foi mapeando mais 3 pontos importantes de um cliente ideal. E cada negócio, cada startup, eu acho que aqui tem um pessoal que tem startup, não tem? Ganhou um concurso lá, a gente tem que mapear o que faz um cliente ser um cliente ideal. E esses 4 pontos aqui foram nossos pontos de perfil de cliente ideal. Ser um nicho visual, que as pessoas consigam usar os stories para comunicar, que se eu vender o meu Store TV para uma contabilidade, não tem coisas muito interessantes para vir de uma contabilidade. É algo mais, talvez, de números, de precisão, não vai fazer tanto sentido. Mas o ambiente, por exemplo, de inovação, o evento aqui, cara, por isso que a gente está praticamente em todos os eventos, porque todo evento precisa de engajamento e todo mundo quer mostrar que está no evento. Quem já fez a story aqui hoje, levanta a mão. Muito bom, muito obrigado também, porque a gente movimenta os stories ali somente com essas ações. E a gente gera um engajamento de pessoa e marca também. Se vocês já fizeram story e marcaram o October Summit, eles vão aparecer nas telas que a gente tem ali do lado, também em tempo real. Terceiro é construir uma marca forte. Eu acho que uma galera participou antes do nosso grito de guerra aqui também. E a gente tem esse grito de guerra por um motivo específico. Nosso principal canal de vendas é eventos, porque muita gente conhece, depois a gente vai visitar as empresas e elas falam, não, eu te vi lá no tal evento. Então a gente tem um grito de guerra para chamar a atenção dentro de um espaço de eventos. Vocês lembram qual que é, né? Tá, depois a gente pode fazer no final do evento. Mas a gente tem esses rituais para a pessoa saber que nós somos uma empresa que é legal de estar junto, que é legal de comprar, que é legal de interagir. E aí outras empresas, outras startups podem ter outros rituais. Aproveitar o nosso mercado X e o mercado Y foi a melhor estratégia de marketing que a gente poderia ter ativado no início, antes de tráfego pago, antes de anúncio, etc.
O que é o mercado X e o mercado Y? Primeiro, quando eu fundo um negócio, sou eu ali no meio, pequenininho, sem muito o que fazer. Eu tenho o mercado X, que é todas as pessoas que eu conheço e já tenho o pilar de confiança construído. Quando eu tenho o pilar de confiança construído, eu não preciso quebrar a objeção de gerar confiança, quando o cara não confiar em mim. Então eu vou, principalmente, reviso a minha lista de contatos, quem são as primeiras pessoas que eu posso visitar para fazer essa oferta desse produto. E um dos contatos, que nem vocês viram ali, vou chegar lá no Vila Livre e falar, ó, assim que funciona, botei lá numa TV que eles já tinham, ó, isso aqui que faz, isso que acontece, o Ramin já tinha essa confiança na gente e a gente facilitou muito mais a negociação. Então a gente pegou o mercado X, que é as pessoas que a gente conhece, ou que os sócios da empresa também, a Júlia está ali atrás, levanta a mão, essa também, moça, é a nossa sócia no negócio. Todas as pessoas que ela conhecia, a gente foi visitar porque já tinha credibilidade, já tinha confiança, já tinha abertura. Então, sempre quando pensar em montar um negócio, antes de pensar em ativar tráfego pago, pensar na lista de contatos de pessoas que podem ser clientes muito mais rápido do que ter que fazer uma campanha de tráfego pago. E depois do mercado X, quem que vocês acham que é o mercado Y? É quem conhece o Ramin, por exemplo, ou quem conhece a empresa que eu vendi. Então, se eu fechei negócio com uma empresa lá em Gramado, eu abri uma mini sede lá, porque eu posso, depois de uma boa experiência do cliente, oferecer para pessoas que são parceiros de negócio dele. Então, o mercado X é pessoas que eu conheço, o mercado Y é pessoas que conhecem quem eu conheço. E aí, o plano de indicação é a nossa estratégia principal de marketing. E cada tela que a gente instala, a gente ganha um novo totem, um novo stand dentro de todos os ambientes, e a gente sabe muito bem que é esse momento que a gente tem que aproveitar. Em todas as telas tem um logo no cantinho meu Story TV, e a gente criou a marca para ser legal, não para o cara que contrata querer tirar esse logotipo, e sim ele querer ter aquele logotipo como marca registrada de inovação e criatividade. Então, o mercado X, ele é muito mais fácil de vender do que ativar campanha de tráfego para pessoas que estão raio aqui. Então, outra coisa, uma startup, ela dava, no início, muito mais suporte e problemas de execução. E isso a gente teve que aprender ao longo do processo. E a gente sofreu bastante em dormir tarde, acordar cedo, porque tinha várias coisas que eram problemas de fato, que a tela estava do nada reta, e virava. E aí a gente pensava, cara, como é que a gente vai ter que falar para o cliente que, sei lá, não sabemos ainda a solução. Só que aí o nosso primeiro passo foi estar muito próximo do cliente, porque a gente tende a não cobrar tanto ou entender que a gente está resolvendo quando a gente está muito próximo. Então a gente sempre deu um suporte 24 horas por dia praticamente, principalmente no início, porque a gente sabia que em algum momento ia ter algum bug que a gente ia ter que resolver. E a gente fez isso muito até a gente chegar no estágio que a gente já lançou o aplicativo na Play Store. Então o cliente vai lá na TV Smart dele, baixa o aplicativo na TV Smart, usa e tem muito menos desafios para usar. A gente começou no Chromecast. Algum de vocês já usou o Chromecast, Fire TV? A gente comprou o Chromecast e a gente não funcionou o sistema no Chromecast. Devolvemos essas unidades. A gente fez uma parceria com o Jeff Bezos, vocês conhecem? Jeff Bezos da Amazon. E a gente começou a comprar os Fire Sticks na Amazon e eles entregavam, a gente reconfigurava, reprogramava esse Fire Stick para poder rodar no cliente. Mas ainda assim era uma gambiarra. E aí a gente conseguiu lançar o aplicativo na loja da Amazon. Quando a gente fez isso, ficou muito mais fácil, porque era só comprar o aparelho, instalar o aplicativo, entregar para o cliente. Agora está muito melhor, que a gente vai começar a importar os aparelhinhos, que é o TV Box, já com o aplicativo instalado, e a gente conseguir só plugar e conectar na TV. Então, a gente sabe que no meio de tudo isso, teve cliente chateado, teve cliente que queria, cara, eu não sei se vai funcionar para mim, só que a gente falou, cara, confia, que é só a gente passar por esse desafio que está resolvido. E até hoje, todos os desafios que a gente passou nesse sentido, a gente resolveu com um suporte incontestável e muito próximo ao cliente. Quem sabia, se perdêssemos essa proximidade, ele tenderia a achar que a gente não teria um produto final e que a gente não iria querer melhorar. E a gente ouvia todo o cliente, desde o mais criterioso, o mais chato, mais
Não que o Rami foi esse, tá? Mas o mais criterioso, e a gente ouvia, cara, me diz por que tu não está usando hoje. Ele dava as explicações e a gente ia lá e melhorava o sistema. E a gente fez isso com todos os clientes da base e por isso que a gente conseguiu melhorar tanto o aplicativo tão rápido. E dentro do meu Start View, o que eu faço no negócio, o que eu faço na empresa, acaba sendo, na maioria das vezes, estruturar a comunicação dele, estruturar o pitch de vendas dele. E nessas marcas aqui, quem conhece a Folk Uniformes, levanta a mão? Quem conhece a Curadoria Digital, levanta a mão? E o Cura Mídias, ó, já, legal. E nessas marcas, o que eu principalmente faço é cuidar de como é a nossa comunicação com as pessoas que vão possivelmente contratar. É o pitch de vendas e qual que vai ser a expressão dela da porta para fora. Tanto no meu Start View, na Folk, na Curadoria, no Cura Mídias, estruturar a porta de entrada, por onde que os clientes chegam. E isso traz uma necessidade de desenvolver um pouco melhor a parte de pitches. Então, provavelmente vocês que estão aqui estão buscando e tendem a precisar em algum momento desenvolver alguma apresentação mais específica sobre algum trabalho, seja da empresa, seja de uma startup que vocês podem estar criando. E para não ficar muito genérico, essa aqui é a estrutura para apresentação de pitch, seja empresarial, seja de startup, seja de negócio de inovação, seja de um negócio tradicional. Essa é a estrutura aqui, e a gente participou de 2 ciclos de aceleração lá na FEComércio, onde a gente passou várias vezes revisando isso aqui. E essa aqui é a estrutura que mais tende a funcionar. É a que mais faz sentido e que um possível investidor ou possível cliente vai entender mais rápido. Então, quem precisar desenvolver apresentações que funcionam, antes de gastar um monte de abrir um slide em branco, abre um slide com essa estrutura aqui que vai ficar muito mais fácil. Seja para o cliente final ter uma apresentação dessa aqui, ou para um possível investidor que precisa entender o negócio antes de entrar. Essa aqui é a estrutura de uma apresentação que funciona também, e o melhor de tudo, vocês não ficarem só com a foto de uma apresentação que pode funcionar. Se vocês, aqui a gente vai ter um bônus para todo mundo que está aqui nessa palestra, que acaba sendo sobre pitch e explicação de mercado, que é só mandar lá no direct, Bruno da Costa, envie pitch, e esse modelo aqui pronto de apresentação, vocês vão conseguir acessar ele sem custo nenhum, é um bônus realmente que é só entrar lá e duplicar, para ter isso aí de backup, sempre quando forem desafiados a criar uma apresentação, entra lá, duplica toda essa estrutura que vocês viram aqui, que a gente levou um bom tempo para desenvolver, criar slide, achar formas de como explicar, a gente modelou e deixou nessa apresentação aqui, nesse modelo editável, fácil de como fazer uma explicação do negócio. Todo negócio que a gente tem, ele precisa ter essa clareza, senão acabam perdendo durante o caminho de saber quem é o cliente ideal, e ainda eu posso começar a visitar a funerária achando que é o nosso cliente ideal, e às vezes não é tão um cliente ideal assim. Então quem quiser ter esse acesso lá, pode escanear diretamente aqui. E eu vou contar a história para vocês também de uma promoção. Quem de vocês esteve no Taquara Summit? Tá. Provavelmente, eu vou contar isso aí, é um pouco de bastidor, tá? Não é tão legal contar as derrotas, mas vai ser uma... A gente teve a brilhante ideia de fazer uma promoção no Taquara Summit. Talvez alguns de vocês ouviram, que era, olha só, quem tem negócio já sabe que é uma péssima ideia. A gente falou, ó, os 100 primeiros clientes que comprarem, quantos clientes a gente tinha na época? Nenhum. Os 100 primeiros clientes que comprarem vão poder contratar o plano anual e vão ganhar o plano vitalício. Nunca mais vão precisar pagar. Ainda bem que não estava lá, Ramiro. Ainda bem que não estava lá. Vão contratar o plano anual e nunca mais vão precisar pagar de novo a renovação anual. A gente fez esse pitch para mais de 900 pessoas. Adivinham quantas vendas a gente teve? Nenhuma. Aê! Porque seria um total tiro errado. Só que a gente não tinha clareza de quem era o perfil de cliente ideal. Porque lá não estava o pessoal da academia, o pessoal da loja de roupa. Lá estava o pessoal que trabalha com marketing. Lá estava o pessoal que está estudando e se desenvolvendo. Não é o público. Lá a gente tinha que acertar um pouco melhor. E aí a gente não vendeu nenhum. Depois disso, depois do evento, um cliente viu que a gente fez essa promoção e a gente tem até hoje um cliente que tem um plano vitalício.
mas é até bom para botar no slide, nosso primeiro cliente está com a gente até hoje, 50 anos depois, entendeu? Ele não vai ter como cancelar, então posso botar no slide, vai estar validado, não vai ser mentira, mas ele está lá como plano vitalício do meu Store TV. Então, para exemplificar, que às vezes a gente erra muito feio, tenta fazer uma promoção, só que a gente tem que ajustar de cara, não é o estilo correto de comunicação. E aí a gente foi na Gramado Summit, e aí sim, a gente obviamente não ia fazer o plano de 100 primeiros planos vitalícios, e aí a gente fez um chamado, porque quem que vai na Gramado Summit? Pessoal de marketing e comunicação. E aí a gente fez, olha, a gente participou de uma competição que a gente ganhou a possibilidade de ir no palco principal falar com todos que estavam no evento. E aí quando a gente foi falar, tinha 30 segundos, e aí, otimizando a questão de pitch, a gente falou, ó, quem tiver interesse agora, pode entrar no nosso direct do Instagram, ali nos nossos stories, que a gente vai abrir um currículo para vocês poderem se inscrever e serem representantes do meu Store TV nas suas regiões. E dali veio muito mais negócios do que a nossa primeiro pitch no palco da Taquara Summit. Então, a gente otimizou a forma de explicar e comunicar de como se faz essa apresentação. E isso fez a gente ganhar muito tempo. Um dos pontos principais, aproveitando os segundos finais que a gente tem aqui, todo o resultado que a gente tem, seja num evento como esse, onde a gente está falando com várias pessoas durante o dia, todo ele só é possível através da comunicação que a gente tem. Do jeito que a gente olha no olho, ou do jeito que a gente fica meio que não querendo olhar no olho, passando falta de confiança, do jeito que a gente ouve a outra pessoa, do jeito que o lugar que a gente vai, se a gente caminha com confiança, tudo isso só é expressado através da nossa comunicação. Então, um conselho principal é que sempre tem gente vendo, sempre tem gente vendo. E é aí que a gente tem a oportunidade de aproveitar cada olhar e cada momento de atenção para fazer disso uma memória. O meu desejo aqui não é vender meu Store TV, é que vocês criem uma memória legal sobre a nossa empresa e a nossa comunicação. Então, eu espero de coração que vocês tenham tido alguma ideia que dá para importar para o negócio de vocês, que faça sentido e que seja uma das memórias que vocês queiram guardar. E comunicação é liberdade. Muito obrigado. Pessoal, então, esse foi o Bruno. Mais uma salva de palmas para o Bruno, que ele pediu 10 minutos, mas e nem utilizou. Gente, a gente vai seguir.